Uma boa tarde a todos e a todas. Como tínhamos prometido, aqui estamos novamente, depois de mais uma reunião em que, só um momentinho, após mais uma reunião em que tivemos no Ministério, na sexta-feira passada. A reunião já acabou tarde, portanto não deu para fazer o plenário no próprio dia, como por vezes acontece. Portanto, o primeiro dia útil, cá estamos nós, né? Dizer uma informação prévia até àquilo que nos trouxe, o que nos trouxe são estas reuniões no Ministério. A informação prévia tem a ver com um aspecto que não tem a ver propriamente com as reuniões do Ministério, mas tem a ver com o ciclo de debates da FENPROF deste ano 2025. Isto para dizer o quê? Que nós estamos neste momento com um número recorde de inscrições. Já são mais de 2.000 colegas que se inscreveram para participar no ciclo de debates. Como se sabe, dada a extensão, de acordo com a proposta que a FENPROF apresentou, dada a extensão do período em que os professores podem usufruir do regime específico de formação para efeitos de progressão no âmbito da recuperação de tempo de serviço, ou seja, 25 horas e não 50 por escalão, com exceção do quinto, que são 12,5, mas são 25 nas restantes, e não sendo necessário apresentar horas de formação da área específica ou da área geral, portanto é sempre uma qualquer, pode só ser da área geral. Este ciclo de debates é mais do que suficiente para quem não tiver horas para poder progredir no âmbito da recuperação de tempo de serviço. São 25 horas. Como é evidente, sendo um serviço que os sindicatos fornecem aos seus sócios, oferecem aos seus sócios, este debate exclusivo para os sócios do sindicato. Aqueles que já são e aqueles que eventualmente se sindicalizam, e muitos colegas o fizeram nestes últimos tempos, para se poderem inscrever. Por isso, nós acabamos por, pela primeira vez, ter uma plataforma que dá para 3.000 professores participarem no ciclo. Até agora sempre foi de 1.000 e esteve ali res-ves, mas nunca esgotou. Agora, como disse, e para quem entrou já mais recentemente, o número já ultrapassa os 2.000. A primeira sessão vai ser só em 29 de janeiro, portanto, dentro de 9 dias, e, portanto, quem ainda estiver interessado pode inscrever-se, mas também não deixe muito para os últimos dias, porque senão depois pode não ter lugar. Aliás, a maioria das inscrições são para todo o ciclo, embora depois haja ações que têm mais inscritos que outras, uma vez que há colegas que já não precisam das horas de formação, portanto acabam por optar por uma ou outra ação que considerem mais o seu interesse. Portanto, se houver quem esteja interessado, nós pedimos que se inscrevam rapidamente e nas vossas escolas também divulgar junto dos colegas que eventualmente queiram. Como disse, para além do interesse dos temas, há aqui uma utilidade que é prática e que é imediata e que tem a ver com esta progressão na carreira. Agora, no âmbito da recuperação de tempo de serviço, como já lá chegaremos a seguir, bastam as tais 25 horas e do âmbito geral não tem que ser do 50% do geral e 50% do específico. Ora bem, nós temos hoje aqui uma carrada de reuniões para falar nelas, tentar sintetizar e dar uma informação sobre o que se passou. Nós tivemos no passado dia 6, alguns colegas são certamente repetidos, porque no dia 6 tivemos um plenário com delegados e dirigentes sindicais, e já demos alguma informação, não toda, porque não a tínhamos, mas sobretudo era para que os nossos colegas que são dirigentes e delegados e estão nas escolas pudessem ter informação para, no caso de lhes perguntarem, mas agora há outra informação. E, portanto, vamos começar até, nem é pela primeira reunião. Nós tivemos reuniões em dezembro, dia 13 de dezembro, sobre essa ainda tivemos um plenário, depois dia 20 de dezembro, em que fechámos as matérias relativas à recuperação de tempo de serviço, aos concursos e também aos orientadores de estágio, embora depois os orientadores de estágio e os concursos tivessem tido uma nova reunião já de negociação suplementar agora em janeiro, na sexta-feira passada. Depois tivemos uma nova reunião em 27 de dezembro, tivemos uma da Comissão de Acompanhamento do Estatuto da Recuperação, aliás, do Tempo de Serviço, no dia 9 de janeiro,
e agora no dia 17, sexta-feira, tivemos a primeira da chamada revisão do Estatuto. Portanto, há aqui muita informação para dar e a importância deste plenário é também a possibilidade de podermos passá-la aos colegas, tal como é nosso compromisso. Colegas aqui perguntavam, está ali uma colega que pergunta se há alguma informação escrita sobre a extensão deste regime específico da formação e da avaliação até ao final da recuperação. Não há, porque ainda não podia ter havido. Isto é assim, o decreto-lei que vai trazer esta alteração é um decreto-lei que traz esta alteração ao regime de recuperação de tempo de serviço, mas também no mesmo decreto-lei virá a alteração, ou virão as alterações, não são muitas, mas algumas, ao regime de concurso. É o mesmo decreto-lei. Como o regime de concursos mereceu um pedido de negociação suplementar que decorreu a essa reunião, como eu disse há pouco, na sexta-feira passada, o decreto-lei só agora é que poderá ir a Conselho de Ministros e que tem as duas coisas, portanto, recuperação e também concursos. Portanto, eu penso que a partir de agora não há nada que esteja a impedir o Conselho de Ministros de aprovar o decreto, depois tem que ir ao Presidente da República também, que rapidamente o deve promulgar, uma vez que ele não contém nada de especial, e neste caso é benéfico, e depois é a sua publicação. Pronto, portanto, aqui há que aguardar, porque, na verdade, embora já esteja acordado e decidido o que é que vai acontecer, agora falta sair o decreto, e nós sabemos que, apesar da informação ter circulado do que é que vai acontecer, nós sabemos que há diretores que já estão a exigir aquilo que não vai ser exigido. Já há diretores que estão a dizer que são precisas as 50 horas, já há diretores a dizer que vai ser necessário fazer novamente a avaliação. Aliás, até em relação a uma matéria muito importante, que é a hipótese de haver duas avaliações este ano, uma em maio, extraordinária, e outra em julho, ordinária, é bem provável até que uma delas caia, nomeadamente a extraordinária. Mas vamos lá por pontos, senão isto fica uma grande confusão. Nós tivemos, no passado dia 9, uma reunião da chamada Comissão de Acompanhamento da Aplicação da RTS, da Recuperação de Tempo de Serviço. Portanto, não é uma reunião de negociação, é uma reunião para levar questões ao Ministério. Bom, nós levámos algumas e, sobretudo, também é uma reunião que permite, perante situações concretas dos colegas, neste caso, sindicalizados, nos sindicatos da FENPROF, portanto, os dos outros sindicatos também podem solicitar aos seus sindicatos, mas aqui falo pela FENPROF, claro. Levámos um conjunto de situações que afetam colegas, casos concretos de colega que ainda não lhe conta o tempo por aquelas coisas muito concretas e que deixámos lá em mão, entregámos na DGAI e que irá responder no sentido, pensamos nós e esperamos nós, de resolver esses problemas. Portanto, neste momento, aguardamos, isto foi há uma semana ainda, não passou muito tempo, como é evidente, há muitos daqueles aspectos que carecem que a DGAI vá confirmar junto às escolas as situações concretas e depois que responda. Portanto, dizer aos colegas que tenham situações suas de um erro não sei do quê, não, a escola está a interpretar mal a lei, não lhe aplica ou está a exigir qualquer coisa que não é preciso, o que for, nós, os colegas que são nossos associados, podem enviar-nos. Nós temos neste momento, o Ministério até pede que não se façam as perguntas através do E72, porque por vezes são respondidas por pessoas que, estando na DGAI, não são as que acompanham o processo de recuperação de tempo de serviço. Nós temos uma linha direta de apoio aos sindicatos para podermos apresentar estas questões. E, portanto, se houver situações concretas que os colegas tenham e que careçam de um esclarecimento, porque está a ser mal aplicada nas escolas, enviam ao seu sindicato, qualquer um dos sindicatos da FENPROF, não precisa ser até a FENPROF, qualquer um dos sindicatos, do Norte, do Centro, de Lisboa, o Sul, a Madeira, os Açores, tem acesso a essa linha, envia através dessa linha a questão e depois a resposta que vier, fala chegar ao colega. E, portanto, use-se isso.
Em relação aos casos que já levámos, aguardamos uma resposta, como disse, foi há uma semana, ainda não estão, ainda não estão resolvidas, o que é natural também, porque elas carecem de uma informação que tem que ser colhida pela DGAI junto às escolas. Segundo aspecto, nesta reunião o Ministério deu-nos os números e também tem interesse já agora para se saber. Os problemas da plataforma parece que ainda não estão resolvidos, mas já começam a estar. Neste momento há quase 37.000 situações já validadas de professores através da plataforma, 36.680. Depois temos 4.111 situações que estão a aguardar validação pelo próprio, portanto, o próprio professor a ir lá validar os dados porque eles já estão todos corretos. Depois há mais 1.139 que são os que aguardam a validação já não do próprio, mas da escola. Depois há ainda 93 casos, que é um número pequeno, 93 que necessitam de ser corrigidos pela escola. Depois há outro número também importante e que vem ao encontro do que nós sempre dissemos: 26.525 docentes não têm dias de tempo a recuperar. Este número de 26.525, grosso modo, corresponde aos tais 25.000 que a FENPROF, são mais 1.600, que a FENPROF identificou imediatamente a seguir ao acordo que outros assinaram, que ficaram de fora, porque já não, quer dizer, tempo a recuperar tinham, já não tinham tempo para o recuperar, que é uma coisa um bocadinho diferente, mas que acaba por ter o mesmo efeito, não é? Depois, há ainda um número de 10.658 professores, 10.600, números redondos, que têm tudo bem, mas têm que entregar, falta entregar é a avaliação, portanto, são aqueles colegas que não quiseram recuperar a avaliação anterior ou não a tinham para recuperar e que, portanto, tiveram um ano, têm até ao final deste ano, têm um ano para poder apresentar a avaliação e, portanto, que ainda não o fizeram, porque também ainda não acabou o ano, não é? E, por último, 9.748 professores que faltam as horas de formação. Também têm tudo bem, mas também não tinham horas para recuperar e, portanto, tiveram este ano para 9.700 professores recuperar essas horas de formação. Portanto, estes são os números, e bem entendo, quer uns a avaliação, quer os outros as horas de formação, progridem com efeitos a setembro, se é o caso, e a maioria destes será. Portanto, estes são os números neste momento da plataforma. Portanto, aquilo que nós esperamos é que rapidamente a plataforma fique em condições para toda a gente e que funcione. Há uma coisa que é preciso esclarecer também, porque algumas escolas estão a dar a informação errada aos colegas. A plataforma é de acesso a todo o tempo, por parte das escolas. Ou seja, se os dados continuam incorretos aos professores, a plataforma a escola pode a todo o tempo aceder à plataforma e corrigi-los. Mesmo casos de professores que validaram dados que estavam incorretos, podem ser corrigidos pela escola. Houve escolas que disseram aos colegas que já não podiam aceder lá porque a plataforma tinha sido fechada. Uns disseram em agosto, outros disseram em dezembro, outros disseram que já não tinham acesso. Não é verdade. A plataforma tem a todo o tempo, as escolas têm acesso à plataforma do tempo de serviço e da recuperação. E, portanto, por exemplo, e o que nos dizem nesta comissão de acompanhamento foi que, desde que os dados da síntese, do resumo do professor estejam corretos, esses dados estejam corretos, o professor pode e deve validá-los, ainda que nas outras janelas haja dados que não estão corretos. O que importa é que na síntese, porque é isso que vai contar para a progressão, os dados estejam corretos. E se esses dados estiverem corretos nessa síntese, o professor valida. E depois a escola quer dizer, deve e tem de corrigir nas outras janelas. Portanto, e não há justificações para a escola dizer, não posso porque você validou, ou não posso porque já não se pode.
Pode a todo o tempo. Portanto, se houver escolas que venham dizer aos colegas, não, mas já não se pode, é muito simples, contacto imediatamente o sindicato, tem que se dizer qual é a escola, né, onde essa informação foi dada, para que nós possamos, através da linha de apoio que agora foi aberta com a DGAI, para a linha de apoio para os sindicatos apresentarem os casos dos seus associados, nós podermos enviar essa informação e eles poderem dizer ao diretor da escola, não, isso está aberto, o senhor pode lá ir e tal, porque é a verdade. Por isso, isso é extremamente importante para que tudo isto se resolva rapidamente, porque quanto mais rapidamente a plataforma estiver a funcionar bem e não houver casos errados, mais rapidamente os professores estarão todos no processo de recuperação de tempo de serviço. Portanto, isto é importantíssimo. Desta comissão saiu também uma informação que era muito importante e que se vinha a discutir e que não havia uma solução à vista, mas pelos vistos já há. Tem a ver com o quê? Tem a ver com, nós sabíamos, não era, ainda do acelerador, quem ficou parado nas vagas teve direito a recuperar esse tempo de espera. Quem não ficou parado porque usou o tempo do anterior descongelamento, perdeu esse tempo e nós aí continuamos a insistir na recuperação desse tempo, porque a não recuperação desse tempo dá origem a ultrapassagens, a injustiças e a ultrapassagens, e continuamos a insistir porque é justo e não é discriminatório que esse tempo também seja recuperado. Mas havia uma terceira questão. Tinha a ver com os colegas que estavam do 7º escalão para cima e que tinham direito, se não tivessem estado parados nas vagas, a uma bonificação de 365 dias. O que é que acontece? Há escolas que já tinham dado essa bonificação e outras que não. E a dúvida era o que é que iria acontecer no caso das que não tinham dado a bonificação. E também havia escolas que são sempre muito criativas, que ainda tinham uma terceira via, que era não recuperar os 365 dias, mas apenas os necessários para chegar até 1 de setembro. E depois entrar na recuperação. Havia escolas que dos 365 dias só recuperavam 200, ou 180, ou 240, dependia dos que faltavam até 1 de setembro. Isto é criatividade, isto não é mais nada, né? Há quem chame estupidez, mas pronto, eu quero querer que é mais criatividade. E, portanto, aquilo que vai acontecer é exatamente o que nós defendíamos. É que todos os professores que tinham direito à bonificação de 365 dias, ela vai ser atribuída à data, vamos pôr assim, de 31 de agosto, ou seja, antes da recuperação. Ou seja, a recuperação do tempo de serviço vai dar-se já com essa bonificação atribuída. E, em vez dos 599, 598, 98, 98 das 4 tranches, estes professores vão ter 507, 507, 507, 507, 4 vezes. São menos dias, porque também tiveram logo à cabeça os tais 365. No final, quando acabar toda a recuperação, isto vai dar ao mesmo. Não há ninguém beneficiado com isso. Mas, pelo caminho, muitos colegas iniciam um escalão à frente daquele em que estão agora, porque ganham um ano de tempo de serviço da bonificação a que tiveram direito pelo acelerador. Ou não chegam, não estão um escalão à frente, mas irão mais rapidamente mudar de escalão do que mudariam sem os 365 dias antes. Este era um direito que tinham, portanto, não é aqui nenhuma inovação, não é? O que nós achávamos estranho era que o Ministério não estivesse a conceder os 365 dias. Portanto, estes 365 dias, e eu repito, para quem estava do 7º para cima e não tinha parado nas vagas, porque quem tinha parado nas vagas vai recuperar esses dias de paragem, o tempo de paragem, vai para toda a gente, vai ser atribuído antes do congelamento e, portanto, as pessoas vão já progredir a partir do tempo que tinham acrescido de 365 dias. Pronto, isso é positivo. Digamos, esta é a questão assim mais positiva, a par de outra que já até se sabia e que tinha a ver com o facto de quem esteve nas listas de 2023, né, para mudar nas listas, e de recuperar com retroativos à data, alguns colegas até a 2022, outros a 2023, em que reuniram os requisitos de progressão.
Portanto, esse é também um dado muito significativo e importante destas reuniões da Comissão de Acompanhamento, que isto não está nada no SED, porque os que assinaram o acordo não previram nada disso, não quiseram saber disso, e, portanto, isto tem sido quase retirado à unha, como se costuma dizer, à cana de pesca, uma a uma, na Comissão de Acompanhamento, das leituras e das interpretações que se podem fazer do próprio decreto-lei. Portanto, como é que isto vai chegar às escolas? Claro que se nós formos dizer que eles nos disseram nas reuniões, há diretores que fazem, outros que não fazem. Claro que os diretores deveriam cumprir, porque na comissão de acompanhamento está presente o presidente do Conselho das Escolas. Ele faz parte da comissão de acompanhamento. E, portanto, ele tem essa nota e, se ele fizesse a informação aos diretores, a informação chegava lá e os próprios diretores podiam aplicar. Mas pronto, eles estão sempre à espera que venha alguma coisa do Ministério e agora, esperemos que agora, porque elas têm andado, de facto, devem ter estado também com Covid ou um problema qualquer de saúde, as FAQ vão ser publicadas. Dizem eles que é uma questão de dias. Portanto, nós em todas as reuniões, todas as reuniões, começamos por perguntar quando é que saem as FAQ. Eles já nem nos podem aturar, mas vão ter que aturar, porque as primeiras FAQ saíram ainda no ano escolar anterior. Pá, nós estamos em janeiro. Faltam as segundas FAQ, mas pelos vistos, dizem eles, agora no dia 17, na sexta-feira, nos disseram é uma questão de dias. Pois nunca dizem são muitos, são poucos, mas esperamos nós que não sejam muitos e vamos aguardar, porque na verdade há um conjunto de informações muito importantes para a recuperação de tempo de serviço. São informações que nenhum decreto-lei vai esclarece, que o próprio decreto 48B não, pronto, permite, claro, não há ali nada de inovação, não há nada que a lei não permita, senão não podia ser, não é? Porque senão tinha que ser um decreto-lei novo, mas são aspectos que as escolas punham nas interpretações, como fazem sempre os seus diretores normalmente, que é a interpretação é sempre pelo pior. E depois o Ministério é que vem muitas vezes dizer, não, mas não é essa, é a outra e tal, porque os diretores não arriscam. E não arriscam porque muitas vezes quando arriscam, depois a seguir dão-se mal e o Ministério manda andar para trás. E, portanto, é isso que vai acontecer. E é isso que temos a dizer da Comissão de Acompanhamento. Portanto, esta bonificação, as FAQ e também as questões relacionadas com respostas, como eu já disse. Agora, quanto ao 48B e a alterações, nomeadamente àquilo que agora vou dizer, tem que sair o decreto-lei. E isto foi o que se tratou então na reunião do dia 20 de dezembro. E agora vou ando para trás, porque já não é a reunião da Comissão de Acompanhamento, que são reuniões técnicas, mas já a reunião de natureza negocial. 20 de dezembro foi a segunda reunião de dezembro relativa à revisão do Decreto-Lei 48B, que é o da recuperação de tempo de serviço, também de alguns aspectos do Decreto-Lei 32A, que é o dos concursos, e ainda o despacho sobre o despacho sobre o suplemento remuneratório aos orientadores de estágio. Eu chamo orientadores cooperantes, mas eu vou chamar orientadores de estágio para que todos percebam bem o que é que estamos a falar. Quanto ao 48B, aquela que é a questão principal, e era isso que a colega ali há pouco perguntava, é precisamente um aspecto que a FENPROF defendeu desde a negociação e que foi, entre outros, um dos motivos porque não assinou o acordo na altura. Porque a questão de não assinarmos o acordo não foi só porque ficavam os 25 mil pessoas de fora, dos que tinham perdido tempo de serviço. Também era, mas não era só. Um deles era porque muitos, mesmo dos que estão no meio da carreira, não recuperavam o tempo todo. Porque, ao contrário do que o Ministério diz, aquela recuperação não significa uma recuperação integral do tempo de serviço. Significa uma recuperação integral do tempo de serviço congelado para aqueles que ainda o podem recuperar integralmente, mas mesmo para esses há tempo de serviço, que não é o dos congelamentos, mas os das transições entre carreiras, que não está a ser recuperado. E é isso que dá origem, eu repito, já disse isto 1000 vezes, que dá origem às ultrapassagens. Há um grupo de colegas agora que acha que descobriu que há ultrapassagens da carreira. Infelizmente tem andado distraído. Que a FENPROF não descobriu agora, descobriu em 2019, quando elas se deram.
e por isso mantemos as ações em tribunal, por isso estamos sempre a exigir do Ministério a correção desse problema, por isso apresentámos para agora a revisão do Estatuto que os professores sejam integrados nos escalões de acordo com o tempo integral de serviço que têm e não de acordo com o escalão em questão, porque senão são prejudicados. Portanto, esta é uma questão mais antiga, que vem desde 2019, não vem de 2024. Mas pronto, ainda bem que as pessoas vão acordando para os problemas, às vezes um bocadinho mais tarde, mas vale mais acordar tarde do que ficar adormecido para sempre. E, portanto, dizer o quê? Que vai manter-se, não é só até 1 de julho de 2027, é enquanto cada professor, é uma questão pessoal, progredir por recuperação do tempo de serviço, esse professor beneficia do regime específico para, de avaliação, observação de aulas e formação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que pode mobilizar a avaliação de desempenho sempre, ou seja, pode mobilizar mais do que uma vez a mesma avaliação, enquanto a sua recuperação, ou na sua recuperação, houver dias que decorrem da RTS, pode usar sempre a avaliação que está para trás. As suas horas de formação são só metade das que estão na lei, ou seja, são 12,5 no quinto e 25 horas nos restantes escalões. Estas horas podem ser mobilizadas sempre, desde que obtidas de 2018 para cá e não tenham sido utilizadas. As que não foram utilizadas podem sempre. Mas mesmo os colegas que tenham que fazer formação porque não têm onde ir recuperar, porque já não têm horas não utilizadas, as 25 horas não têm que ser 50% da componente geral, 50% da componente específica. E, portanto, o que é que isso significa? Como eu disse no início, por exemplo, que o ciclo de debates da FENPROF, sendo um curso de formação acreditado, tem precisamente as 25 horas indispensáveis para a mudança de escalão. Portanto, quem o fizer nem precisa fazer mais nada. E eu também recordo, porque entraram muitos colegas, agora já depois de nós iniciarmos, que, duas centenas, que recordo que por causa disto e para poder dar resposta aos colegas, neste momento a FENPROF tem uma plataforma com capacidade para 3.000 professores poderem participar no curso e que já são mais de 2.000, um recorde absoluto, de professores inscritos no ciclo de debates. Se ainda não estiverem, os colegas que não estiverem, desde que sejam sindicalizados ou venham a ser, podem inscrever-se e ainda fazer parte dele, mas não deixem para o último dia. A primeira ação é dia 29 deste mês, porque depois pode já não haver lugar. Pronto. Isto é o mais importante da recuperação do tempo de serviço. É precisamente a extensão deste período transitório deste regime específico até, como eu disse, não é até ao dia 1 de julho de 27, é até ao momento, e isto, portanto, é pessoal, é de cada professor, em que o professor progredir em função ou de progredir mais cedo do que progrediria, porque tem tempo de serviço, da recuperação de tempo de serviço. Portanto, isto vai sair num decreto-lei que, como eu disse, é um decreto-lei que tem esta matéria, mas também tem outra, que é dos concursos. E é por isso que ainda não pôde sair, porque só na sexta-feira passada é que se fechou a discussão dos concursos. Sobre a discussão dos concursos, o que é que nós podemos aqui dizer? Eu também diria que a pressão que foi feita sobre o Ministério, as tomadas de posição dos professores, tudo isso, acabou por fazer com que o Ministério, de início, tivesse as unhas um bocadinho de fora, mas agora as tivesse novamente metido para dentro e não tivesse avançado com matérias muito polémicas. E algumas eu diria que até é positivo. Não é positivo por ser novo. É positivo por não ter passado a ser novo, porque aquilo que se propunha de novo era negativo. Entendem? Por vezes, às vezes a malta nem liga muito a isso, mas muitas vezes nós quando conseguimos coisas não é só porque são coisas novas, às vezes é muito importante e é um bom avanço ou uma vitória nós conseguirmos que não se mexa, porque quando se mexe e se estraga vale mais estar quieto.
Pronto, e era o caso. Pronto. Portanto, o que é que vai ficar? Primeira questão, uma questão muito importante. As reservas de recrutamento iam acabar em 31 de dezembro. E por isso agora, janeiro, já seriam os diretores a diretamente contratarem as pessoas para as escolas. Ponto final. Este era um primeiro caminho para mais um ano ou dois começar logo no início de setembro. Era antecipar para janeiro. Isso caiu e as reservas de recrutamento vão manter-se até ao final do ano letivo, como está na lei. Segunda questão muito importante. Os horários compostos deixam de ser de elaboração obrigatória. Ou seja, o Ministério, na proposta anterior, acabava com o Conselho de Diretores, mas obrigava cada diretor a contactar os diretores de uma área de 30 quilómetros para ver se tinham horários que, sendo do mesmo grupo de recrutamento, poderiam dar origem a um horário composto em mais que uma escola ou agrupamento. Esta obrigatoriedade caiu. Os diretores não são obrigados a elaborar horários compostos contactando as outras escolas. Mas, e isto também é muito importante e foi defendido pela FENPROF, mesmo nos casos em que os diretores façam esse contacto e elaborem esses horários compostos, os professores dos quadros não são obrigados a aceitá-los. Para um professor contratado, pode nem ser pior, porque um professor contratado, se tivesse um horário completo, normalmente o professor depois concorre a outras escolas para tentar completar o horário e ter um salário minimamente. Só que às vezes acontece que concorre a outras escolas, mas o horário da outra escola colide com o que já tem. E, portanto, isso às vezes torna-se impossível, não é? De ter os dois contratos. Ora, num horário composto, à partida, o horário já está articulado. Portanto, se o contratado não quiser, não concorre. Ele é contratado, não é obrigado a concorrer, não é? Mas, se quiser, pode ter um horário completo, logo articulado entre duas escolas que nunca podem ser de distância superior a 30 quilómetros uma da outra, medidos por estrada. Mas, por outro lado, os professores dos quadros que estavam obrigados a aceitar esses horários já não estão. Isto é importante. Nem elaborar horários compostos passa a ser obrigatório e onde eles forem elaborados, ninguém é obrigado a aceitá-los. Portanto, esta era a nossa posição. Em terceiro lugar, também, dizer que ficou clarificado, porque não estava, que o regime de concursos, para além de se aplicar aos docentes, se vai aplicar aos técnicos especializados. A uns nós percebíamos, eram aqueles com funções de formadores. Aos outros não se entendia, porque dizia apenas com outras funções. E nós temíamos que, com a falta de professores, houvesse aqui a tentação do Ministério de começar a atribuir funções docentes aos técnicos especializados. Na primeira versão, o Ministério dizia que aos técnicos especializados não podiam ser atribuídas funções letivas. Mas letivas é dar aulas, é ter trabalho direto com alunos. Mas as funções docentes são mais do que letivas. E nós entendíamos que, se há um técnico especializado, não pode ter nem funções letivas nem não letivas. Portanto, a palavra letivas tinha que ser substituída por docentes. Aos técnicos especializados não podem ser atribuídas funções docentes, sejam elas letivas ou não. Pronto, e depois de alguma discussão, o Ministério entendeu isso e atendeu àquilo que nós propusemos. E, portanto, eu diria que nesta alteração dos concursos, que começou de alguma forma polémica e com aspectos com os quais nós estávamos profundamente em desacordo, estes aspectos acabam por corrigir aquilo que de mal ia havendo, e isto também mostra que o Ministério tenta gerir com os sindicatos e com a FENPROF em particular as situações para não dar lugar a conflito. Mas porquê é que isto é importante? E porquê é que conseguimos isso? Não é só porque chegamos lá e temos uma capacidade enorme de convencimento. Não é isso. É porque o Ministério sabe que os professores têm uma capacidade enorme de mobilização. Porque nós podíamos ser muito convincentes a explicar as coisas, mas se não tivéssemos por detrás a capacidade de mobilização dos professores, o Ministério não queria saber disso para nada. Pronto. E nós temos por detrás essa mobilização. E por isso é que é muito importante também estes plenários e por isso é que é muito importante os colegas estarem sempre disponíveis para, quando se tiver que estalar o dedo, dizer vamos à luta,
saltar para a luta. E, portanto, para o Ministério tem que estar sempre sabendo que isso pode vir a acontecer. Porque se ele souber que não, que as pessoas estão distraídas, estão a ver como é que é da recuperação e não querem saber de mais nada, aí não conseguimos lá nada, né? Mas, felizmente, os colegas estão atentos e estão mobilizados, e isso é muito importante. Bom, depois também dizer que em relação ainda a estes dois decretos-lei, estas duas matérias, elas vão sair no mesmo decreto-lei, portanto agora é uma questão de dias, já pode ir a Conselho de Ministros, não é? E depois quando saírem, pronto, é a sua aplicação e juntamente com a saída das FAC, eu penso que vamos aqui normalizar mais algumas ou melhor, ultrapassar mais algumas das preocupações que os colegas nos têm vindo aqui a manifestar. Pronto. Dizer ainda que sobre os orientadores cooperantes, aí não há acordo possível. Nós, aliás, houve uma situação que é, do ponto de vista democrático, negocial e democrático, é extremamente grosseira, que foi o facto de nós termos uma reunião negocial no dia 20 de dezembro para podermos discutir, não é? Qual era o suplemento remuneratório a atribuir aos orientadores de estágio, no dia 20 de dezembro, e no dia 18, 2 dias antes, o porta-voz do Conselho de Ministros, o ministro Leitão Amaro, anunciou na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros que o Conselho de Ministros tinha aprovado esses suplementos, 84 euros para quem tinha 1 ou 2 estagiários, 89 euros para quem tinha 3 ou 4. Ele não disse isso por mês, disse isso por ano, para parecer muito, portanto, 1070 e 1100 e qualquer coisa, portanto, 84 e 89, e líquidos, portanto, brutos, porque depois, na verdade, aquilo são os 50 euros, para aí. E, portanto, para quem tem a responsabilidade enorme e o trabalho tremendo de ser orientador de estágio. A FENPROF considerou, em primeiro lugar, que aquilo que deveria ser dado aos colegas, em primeiro lugar, eram condições para orientar o estágio. E condições não pode, um professor não tem condições se tiver o seu horário letivo completo, e depois ainda por cima tiver que preparar a atividade dos estagiários, observar aulas dos estagiários, trabalhar com eles na avaliação deles e também na melhoria do seu trabalho, frequentar ações de formação nas instituições de ensino superior, tudo aquilo que o estagiário obriga a que se faça. E, portanto, nós consideramos que um orientador de estágio, em primeiro lugar, devia ter uma redução. 4 horas para o primeiro estagiário e 2 por cada um dos outros. O Ministério não aceitou. E achamos ainda que, para além da redução, e a redução tem a ver com as condições de acompanhamento dos estagiários, com as condições, deveria haver um suplemento remuneratório. Porque esse suplemento era o reconhecimento de um trabalho que é um trabalho de elevada responsabilidade, que é formar professores. Tendo em conta os suplementos que existem, nomeadamente de diretores e outros, propusemos, dentro da lógica desses suplementos, que esse fosse um suplemento de 200 euros por mês. Porque se não for assim, nós precisamos tanto de professores, e para termos muitos professores temos que ter muitos estagiários, e para termos muitos estagiários temos que ter muitos orientadores de estágio. E não sabemos se com 89 e 84 euros ilíquidos mensais, para quem vai ter esta responsabilidade e este trabalho enorme de orientar um estágio, sem redução de componente letiva, se eles vão encontrar muita gente que o faça. E, portanto, para nós aqui a questão não está em reduzir o tempo de serviço, nem está em dar mais um dinheiro aos orientadores, está em valorizar o trabalho de orientador e, dessa forma, ter quem oriente os estágios, porque nós precisamos de estagiários para podermos ter mais professores no momento em que faltam muitos e em que as escolas começam a ter pessoas sem qualquer requisito habilitacional, isto é, nem formação profissional, nem formação própria, nem habilitação própria, a ter aquilo a que chamam de formação adequada, seja lá isso o que for, a dar aulas, o que é mau para a educação em Portugal e para o ensino e para a sua qualidade. Tivemos agora, na sexta-feira, a chamada negociação suplementar sobre essa matéria, em que nós, e mais uma vez, insistimos para que fosse alterado o que o Ministério propôs,
É claro que eles não alteraram, até porque, como eu disse, o Conselho de Ministros já tinha aprovado isto no dia 18 de dezembro, e, portanto, a reunião do dia 20 foi uma farsa, e como a FENPROF disse, se o Ministério quer levar por diante uma farsa fingindo que negocia uma matéria que já está aprovada, então nós exigimos levá-la até ao fim e pedimos a negociação suplementar. Mas que foi mais uma oportunidade para voltarmos a pressionar o Ministério. Agora, o Ministério não quis abrir mão disto. O problema vai ser quantos orientadores de estágio nós teremos no próximo ano e se eles vão ser suficientes para o número de estagiários que a educação e as escolas precisam para poderem ter mais professores devidamente qualificados. Pronto. Dizer ainda que, em relação às reuniões de dezembro, do dia 13 e do dia 20, nós já corrigimos e vamos assinar as atas. As atas vão ser assinadas, ainda não foram assinadas, portanto, quando nos deram, vão ser assinadas, já com as correções. Eram pequenas correções, mas que ainda assim eram algumas coisas que não estavam corretas. Assim que tivermos as atas, como a FENPROF sempre fez, e penso que só a FENPROF o fez, mas também só a FENPROF é que é criticada quando não faz, os outros todos não fazem, mas parece que isso não tem mal, mas isto também é sinal de importância, isto também é sinal de grandeza, isto também é sinal de que estão atentos ao trabalho da FENPROF. E isso também valoriza o nosso trabalho e também nos enche de orgulho e honra de sermos tão fiscalizados, de sermos tão escrutinados. Ficamos contentes por isso, gostamos disso. Temos pena que não se faça o mesmo em relação a outros, mas pronto, nós, como se costuma dizer, estamos preocupados connosco e para nós isso é que importa. E, portanto, assim que as atas do dia 13 e do dia 20 de dezembro estiverem assinadas, serão logo divulgadas no site da FENPROF para que todos aqueles que pretendam possam saber o que é que se passa nas reuniões. O que é que nós lá levamos, o que é que o Ministério lá disse, o que é que nós aceitámos, o que é que fomos contra, o que é que achámos positivo. E isto é muito importante porque torna transparente o papel daqueles, que somos nós, dirigentes sindicais, que estamos ali não a representar-nos a nós, mas a representarmos os professores e, portanto, temos a obrigação de tornar público, divulgar aquilo que lá vamos fazer, o que lá dizemos, o que lá defendemos, essas coisas todas. Portanto, deve estar, as atas do dia 13 e do dia 20 devem estar aí, pronto, daqui a mais, talvez na próxima reunião, já nos deem para assinar. Terceiro ponto. Tivemos outra reunião no dia 27 de dezembro. No dia 24 e 25 não houve, mas depois no dia 27 já houve, né? Então, nesta reunião do dia 27 de dezembro, era para quê? Era para discutirmos um protocolo negocial. Isto tem dado aqui uma conversa que nunca mais acaba, o protocolo negocial. E tem dado porquê? Porque não sabemos porquê. O Sr. Ministro da Educação faz uma questão brutal de que todos têm que assinar o protocolo negocial. Só que faz uma questão brutal para que todos assinem e não faz o mínimo esforço para se aproximarem a posições que os sindicatos levam. E nós não tínhamos nenhum problema em assinar. Nós assinámos o protocolo negocial em 3 de maio sobre a recuperação do tempo de serviço. Mas não assinámos este. E porquê? Porque com o outro concordávamos, com este não concordávamos. Nós não estamos ali para fazer fretes a nenhum ministério, estamos ali para representar os professores. Quando concordamos, assinamos, quando discordamos, não assinamos. E nós discordamos. E discordamos porquê? Porque o protocolo não previa aspectos que nós considerávamos essenciais. E quais eram esses aspectos? Vou-vos aqui mostrar, se eu conseguir, desculpem lá, já fiz aqui uma asneira, partilhar esta coisa, eu vou, acho que conseguirei. Pronto, estou a partilhar. Ai, não é este é mais à frente, desculpa também. O que eu queria partilhar é este. É este. Pronto, o Ministério recusou todas as contrapropostas que nós apresentámos. E quais foram? Logo no artigo 1º do protocolo. O protocolo tem por objeto estabelecer a data de início, as regras. Mário, não Diz. é isso que estamos a ver. Não é isso, estão a ver, mas é isso que eu tenho aqui. Não, Interromper. estamos a ver é o link para o questionário. Ah, é, então, mas já qualquer coisa que então. Estávamos a ver a página de internet da FENPROF, concretamente. Então esperem lá, esperem lá. Estão a ver esta aqui? Esperem, pela.
Eu vou tentar novamente pôr isso a colher. Espera lá. Compartilhar. É porque eu não sou o administrador e não sei se está. Esperem lá, que eu vou tentar aqui, ir buscar isso. Não é esta. Agora viram as fotografias, certo? Sim, sim, é isso. Pronto, então vai no caminho certo. Esperem lá. Estão a ver agora? Com os verdes e os vermelhos? Sim, agora Sim, sim. sim. Então pronto. Era isto mesmo. Pronto. O que é que nós apresentámos ao protocolo? Objeto do protocolo. Que no objeto do protocolo ficasse também prevista a duração e a previsível entrada em vigor. Isto é o mínimo. Até porque isto é da lei. A lei diz que no início da negociação tem que se estabelecer a calendarização. E a calendarização tem uma data de início, tem a duração, tem as regras, as matérias e a entrada em vigor, a previsível entrada em vigor. Pode ser no mês seguinte, pode ser, não pode ser 3 anos depois. Né? O Ministério não aceitou, disse que não podia pôr. Mas até é curiosa uma coisa: quem primeiro propôs uma, numa reunião em outubro, no dia 21, uma data para acabar a negociação em novembro de 25, foi o Ministério. Nós agora íamos propor e propusemos aqui mais à frente, aqui em baixo, que o processo negocial, artigo 5º, será desenvolvido com vista à sua conclusão até 31 de julho de 25. Portanto, o Ministério é que propôs a primeira, novembro, e nós depois propusemos uma, julho. Mas o Ministério podia dizer, não, mas julho não dá, tem que ser novembro, outubro, setembro, até podíamos ir a novembro. Se eles comprometessem a entrar em vigor em janeiro de 26 e não só em 27. Mas eles não aceitaram sequer. É curioso, não é? São eles que têm a primeira proposta de duração e agora não aceitaram que isto aqui ficasse. Disseram logo que não. No artigo 2º, tudo o que nós propusemos, nada foi aceito. Propusemos uma coisa que é básica, colegas. Ponto 1, da revisão. A revisão do Estatuto da Carreira Docente compreende as seguintes matérias. Ponto 1, estrutura da carreira, escala indiciária e regime de transição entre estruturas. Então nós vamos fazer a revisão da carreira e não está previsto em nenhuma das alíneas a estrutura da carreira e a escala indiciária. Então nós vamos a seguir, vamos aqui discutir o recrutamento e o ingresso. Mas é o recrutamento e o ingresso em que carreira? Se ainda nem sequer está previsto. Isso para nós é a primeira coisa. Vamos lá discutir a carreira, os escalões, quanto é que vale cada escalão, é isso que é a primeira coisa. E depois, a partir daí, o resto da carreira. Aliás, quando a carreira foi aprovada, esta matéria, a estrutura, os índices, o valor dos índices, até saiu primeiro, saiu ainda em 1989, por um decreto-lei. E só em 90 é que depois saiu certo o corpo do estatuto. Percebe? Portanto, a carreira é sempre a primeira coisa, a estrutura, que é para se saber qual é a carreira. O Ministério não aceitou nem que ficasse em primeiro, nem em quinto, nem em décimo, em lado nenhum. O Ministério não aceitou. Segundo, puxar para segundo lugar logo, a seguir à avaliação, à carreira, e porque tem a ver com a progressão, a questão da avaliação de desempenho. É um dos motivos de maior conflito nas escolas. É um dos problemas que causa uma das maiores injustiças que hoje existe na profissão, a avaliação, o regime de ADV. E o Ministério propô-lo em último. Em último. E o que é que nós fizemos? Propusemos cortar do último e pôr em segundo. Pela urgência que há nesta matéria, porque está intimamente ligada à estrutura, à escala, às progressões, à transição. O Ministério não aceitou. Depois aceitámos que ficasse a mobilidade, o recrutamento, o ingresso, a formação, as condições de trabalho, mas depois faltavam coisas. Pusemos lá aposentação, porque nós queremos discutir um regime específico de aposentação. O Ministério não aceitou. Propusemos poder discutir direitos e deveres, porque hoje há novos direitos. Há novos direitos que também devem ser consagrados, para além dos que já lá estão. Não é? O respeito pela diversidade, o direito, por exemplo, como se costuma dizer, o direito a desligar. Há um conjunto de novos direitos que também têm que ser consagrados. O Ministério não aceitou. Nós propusemos que também se pudesse passar pelo regime de faltas, férias e licenças, porque há aspectos específicos das faltas das férias e das licenças, por exemplo, em relação às licenças sabáticas e outras que é como não têm na prática qualquer tipo de aplicação, e o Ministério não aceitou.
nós propusemos que também se pudesse discutir o regime disciplinar, para poder lá ficar que não compete aos professores serem instrutores de processos disciplinares. Os professores não são juristas. O Ministério não aceitou. Depois propusemos no artigo 5º, o processo negocial será desenvolvido com vista à sua conclusão até 31 de julho de 25. O Ministério não aceitou. E propusemos uma coisa muito importante no artigo 7º, que as reuniões que tiverem em vista a celebração de acordos ocorrerão em mesa negocial única, todos juntos. Ou então em mesas separadas, mas em simultâneo. E depois na reunião ainda pusemos uma terceira hipótese, que era as mesas separadas, umas a seguir às outras, mas o documento para assinar só ser apresentado no fim das reuniões todas. Não ser logo à primeira, com os suspeitos do costume, e depois os outros terem um papel já assinado para ser estão de acordo. O Ministério não aceitou. E por último, propusemos, eles tinham lá assim, o protocolo de negociação e as atas têm caráter reservado, não podendo ser objeto de divulgação pelas partes. Nós propusemos que simplesmente isso fosse retirado e o Ministério não aceitou. Aqui o Ministério depois fez lá uma alteração zeca para dizer que não sei o quê tinha a ver com a proteção de dados, mas nem nunca nos enviou nada. A nós nunca nem sequer nos enviou fosse o que fosse. E nós propusemos retirar isto, mas o Ministério não aceitou. Aliás, voltando aqui atrás ao artigo 2º, nós pedimos que eles clarificassem o que é isto que está aqui no número 12. Lá não era o número 12, porque depois nós acrescentámos a aposentação, os direitos, as faltas do regime disciplinar, mas pronto. O que é isto, a revisão da carreira não revista? Significa o quê? A nossa carreira já foi revista várias vezes, já tivemos candidatura ao 8º escalão, já tivemos titular, já deixámos de ter. O que é isto? Andaram ali às voltas e não explicaram. São coisas que não estejam aí. Não. O que é isto? Porque a carreira não revista tem um significado jurídico que eles não quiseram assumir. Em 2008, no tempo do José Sócrates e da Lourdes Rodrigues, em 2008, e do Teixeira dos Santos e de outros, em 2008 foi aprovada uma lei que é a Lei 12A de 2008. O que é que fez essa lei? Essa lei acabou com criou uma coisa chamada tabela remuneratória única, como havia antes de 89, uma espécie de regime geral da função pública, e deu 180 dias ao governo para acabar com as carreiras de corpos especiais. Só que o governo não foi capaz. Tentou em todos, mas em alguns conseguiu, em outros não. Connosco não conseguiu porque nós lutámos sempre contra isso. Ou seja, nós lutámos sempre que acabasse a carreira de corpo especial para sermos integrados na tabela remuneratória única. E então estas carreiras, que se mantêm, chamadas de corpos especiais, são carreiras que são consideradas, juridicamente, carreiras não revistas. E não revistas porque não foram extintas. Bem, tentativas já houve várias. E o governo anterior, de António Costa, através da secretária de Estado, agora Inês Ramires, isto já só falar na última tentativa, fez uma revisão de alguns aspectos das carreiras gerais e queria agora começar a rever precisamente as carreiras de corpos especiais e carreiras especiais que não tinham sido revistas dentro daquele conceito de passar tudo para a TRUI, que vem de 2008. Nós dissemos logo que não aceitávamos qualquer tipo de revisão da carreira docente que não se fizesse no Ministério da Educação. E que fosse, por exemplo, a nossa carreira ser no Ministério das Finanças que era revista. Só que, entretanto, o governo caiu e aquilo não avançou. E, portanto, o que parece que agora está para acontecer com esta senhora, que lá está, em vez da Inês Ramires, agora é a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, que é uma senhora que vem com muita experiência do privado e conhece o privado muito bem. Não é uma espécie de Elon Musk portuguesa, porque ela não faz automóveis, e muito menos elétricos, mas que está muito dentro daquilo que é o setor privado, que é a contratação coletiva, mas não está assim tão dentro, e se calhar por isso é que vem para aqui, não é? Daquilo que é o público. E, portanto, eles nunca quiseram explicar o que era isto, mas nós já cheirámos o que é que está aqui. Quando não se quer colocar estrutura da carreira, escala indiciária, regime de transição,
que eles podiam não querer pôr em primeiro lugar, mas punham aqui no meio. E metem lá outra coisa, a revisão da carreira não revista, sem explicar o que é, cá está outra vez. Acabar com a carreira de corpo social e transferir as pessoas para a tabela remuneratória única. Temos aqui uma luta para fazer, colegas. Temos aqui uma luta para fazer quando chegarmos aqui, se for esta. A intenção, pode ser que eles até lá arrepiem caminho. Mas isso está no protocolo que outros assinaram. E que nós perguntámos a alguns, olha lá, pá, vocês assinaram o protocolo, o que é que quer dizer aquilo assim assim? Revisão da carreira não revista. A resposta deles foi extraordinária. É pá, sei lá, nem sei. Até vocês não sabem, assinaram aquilo. É pá, pois e tal. Até, mas assinaram, deram carta branca aos tipos para uma coisa que nem sabem o que é. Então vocês não perguntaram. Perguntámos, eles não disseram. Mas assinaram. É, pois, assinaram. Portanto, estão a ver, colegas, como é que alguns representam os professores nestas negociações. O FENPROF não assinou porque não concorda. Só que eles ficaram piores que estragados. E então, na última reunião, foi precisamente esta reunião que teve lugar agora. E depois o ministro começou a mentir. Ou melhor, começou a dizer que nós andávamos a mentir. Disse que andávamos a mentir e tal, sobre o que se passou na reunião. De maneira que nós agora temos um conjunto de iniciativas em que nós exigimos que, para acabar com os equívocos, o Ministério nos ceda a gravação, a cópia integral da gravação, da gravação da reunião do dia 27 de dezembro. Ainda não nos deram. Nós pedimos ao abrigo da lei e do Código de Procedimento Administrativo. Se não nos derem, nós iremos ao Tribunal com uma intimação judicial requerer que nos seja cedido e depois divulgaremos o que se lá passou e cada um depois tirará as suas conclusões daquilo que foi a reunião. Pronto. Agora, no dia 17, foi curioso, porque o Ministério, no dia 17, e esta foi já a última reunião, foi agora a de sexta-feira passada, foi uma reunião que tinha, na ordem de trabalho, tinha uns horários assim estranhos. Às 9 da manhã era a apresentação pelo Ministério das suas propostas para a mobilidade, incluindo a mobilidade por doença. Era todos juntos, os sindicatos todos, eles iam apresentar as propostas e depois as mesas iam reunir umas a seguir às outras. A nossa era às 15 horas, sobre as mobilidades, e depois às 16 era a negociação suplementar dos orientadores de estágio, que eu já falei, que não deu em nada. Pronto, essa já não vou falar mais. Portanto, às 9 da manhã, apresentação das propostas do Ministério para as mobilidades. Nós entramos, qual é a nossa surpresa? Quando estava lá o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública e, portanto, todo o Ministério. E o Sr. Ministro, em vez de apresentar as propostas, foi falar, foi falar do protocolo negocial para dizer já há 10 sindicatos que assinaram e só há 2 que não assinaram. A FENPROF e o STOP. Portanto, mas o STOP não diz que não. A FENPROF é que diz que não assina, mas o STOP não, o STOP não. Então o STOP lá é muito pouco, muito pouco convencional, porque eu tinha-os sempre como alguém que não é convencional. Convencionais são os outros, né? Mas nós não dissemos que não assinamos e tal, nós temos que ouvir os sócios e tal, e depois logo vemos, e não sei o quê, deve ser uma grande conversa. Eu até estou para ver, eu até pensei, às tantas estão a ficar convencionais que se farta um dia destes são iguais aos outros. Opá, rapaziada que era tão diferente, mas enfim, o que o tempo faz às pessoas quando envelhecem ou quando se candidatam a outras coisas, sei lá, também. E então, o que é que ficou? Ficou que o Ministério, em relação ao protocolo negocial, veio com a conversa de que, então, se assim for, nós, nas próximas reuniões, as reuniões negociais são primeiro com as reuniões todas com as organizações que assinaram o protocolo, e depois no final há uma reunião com quem não assinou, tipo uma coisa assim, tipo das sobras, estão a ver? E depois há as sobras, e depois com as sobras há uma reunião no fim. Isso só para rir, né? Isso só dá vontade de rir. Porque o que a lei diz, e a lei é uma lei de valor acrescentado, que é a Lei 35 de 2014, que é a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e que é a lei que contém as normas da negociação coletiva, estabelece quais são os requisitos para se poder negociar. E em caso alguns requisitos são assinar um protocolo negocial. Nem lá fala disso. Nem lá fala disso.
Os requisitos são dois. Primeiro, ser parte, ter assento na concertação social, e a FENPROF tem, porque é uma organização filiada na CGTP, e, em segundo lugar, representar 5% dos trabalhadores do setor, ou seja, 7.000, 7.500. Bom, FENPROF bate isto aos pontos, né? E, portanto, isso, 7.000 tem quase o nosso sindicato, tem o sindicato de menor dimensão do continente, também é onde há menos professores, né? Porque, sei lá, só o SPGL tem o dobro disso, mais do dobro, né? E, portanto, nós todos juntos são quase 50.000 professores, como se vai ver agora no nosso Congresso, na declaração dos números, tivemos que fazer para o Congresso, e, portanto, não temos problema nenhum. E então dissemos ao Sr. Ministro, ao Sr. Ministro, então se vai por esse caminho, é melhor não ir por esse caminho, porque se vai por esse caminho, então a FENPROF ainda hoje irá requerer juridicamente que seja considerada o número de sindicatos, de sindicalizados de cada organização e que sejam cumpridos os preceitos legais e que a negociação decorra com aquelas organizações que cumprem os requisitos para poder negociar. Só não só viu um ranger de cadeiras porque as cadeiras já eram agarradas ao chão, né? Mas ainda assim ouviu-se algumas reações ali de alguns colegas a dizer isso não pode ser, e tal, não pode ser porquê? Então isto é o que está na lei, então nós somos todos cumpridores da lei e estamos aqui a dizer que não se deve cumprir a lei. E pelo contrário, apesar de cumprir a lei, a FENPROF era discriminada. E quem não cumpria a lei, só porque assinou o papelinho que o Sr. Ministro queria, já era considerada. Isto não podia ser. Nós dissemos, e eu repito aqui, colegas, nós não temos nada contra que estejam lá todos. Se estiverem para o bem, para representar os professores, qual é o problema? Não temos nada contra. Agora, há uma coisa que não fazem. É a maior organização de professores. Aquela que sozinha tem mais do que os outros todos juntos. Aquela que representa os professores e que reúne os requisitos previstos em lei e era posta fora. E quem não representa, em alguns casos, nem sabendo bem quantos associados tem. Bom, esses é que iam lá porque assinaram o papel do Sr. Ministro do protocolo. Isso não ia acontecer. E nós íamos requerer isto. Pronto, o Ministro no fim e tal, lá veio a dizer, não, tal, vamos manter, assim, já quem faz um favor, mas seja como for, nós, pelo simples não, estamos a manter na Procuradoria-Geral da República uma queixa que iremos agora reforçar, porque a primeira era mais descritiva, com o que se passou nestas reuniões, porque não vale de apetecê-las. E porquê é que eu digo não vale de apetecê-las? Porque o que eles nos quiseram fazer a nós, fizeram, por exemplo, nos médicos à FNAM. Excluíram a FNAM das negociações e para assinar acordos só com o outro sindicato, com o SIM, que são acordos que não servem os médicos, claro. E aqui tentaram fazer connosco, só que tiveram azar. E vão ter sempre azar se tentarem fazer isso. Enquanto nós formos estando na negociação, a maioria das pessoas está. E como nós já dissemos, nós estamos ali para representar os professores. Não estamos ali para representar mais ninguém. Os professores. E, portanto, até podem todos assinar um papel. Mas quando nós assinamos, a maioria das pessoas está a assinar. Quando nós não assinamos, a maioria não está a assinar, porque nós representamos a maioria. Tanto dá que eles digam que assinaram 10, como 8, como os que forem. Quando a FENPROF não assinou, a maioria ficou de fora. Ponto final. Isto é que é representatividade. Porque não somos todos iguais, não valemos todos o mesmo. E, portanto, foi isso que nós dissemos e é isso que nós iremos manter até ao fim das negociações e em todo o tempo nós manteremos esta posição. Pronto. Ultrapassado isto, dizer o quê, então? O Ministério apresentou-nos, então, a proposta que tem a ver com a revisão para, digamos, esta é a primeira matéria da revisão do Estatuto. Mas aqui para a gente, isto não é bem a revisão do Estatuto. Porque, embora fale de outras mobilidades, e elas estão previstas no Estatuto, na verdade, a questão principal que esteve aqui em cima da mesa foi a mobilidade por doença. E a mobilidade por doença não é do SED. Nós não temos nada contra, pelo contrário, achamos bem que o SED passe a prever a existência de mobilidade por doença. Mas se a sua regulamentação só ficasse prevista dentro do próprio SED, para o ano os professores da mobilidade por doença iam sujeitar ao mesmo regime. Isso não podia ser.
E, portanto, o que ficou é que, de facto, o ECD vai prever, em linhas muito gerais, a existência da mobilidade por doença, mas haverá um diploma legal que vai sair antes, que vai sair autónomo, que vai sair, talvez, aprovado na próxima reunião de fevereiro, em 21 de fevereiro, sobre o regime de mobilidade por doença, para permitir que o próximo ano já seja assim, já seja de acordo com esse regime. E isso é bom, isso é positivo. Isso é positivo. Agora, também é verdade que se a reunião de janeiro e a reunião de fevereiro forem sobre isto, evidentemente que a verdadeira revisão do ECD começa depois só em março, lá para os fins de março, na primavera, está sempre toda a gente mais inspirada, só na primavera. E, portanto, janeiro e fevereiro é mobilidade por doença. O que é que nos foi apresentado na mobilidade por doença? Vamos lá ver se isto agora funciona. Agora já tem que ir ali. Deixem cá ver, eu vou outra vez compartilhar, mobilidade por doença. Portanto, vamos cá andar para trás. O que o Ministério nos apresentou, proposta do Messi, estão a ver, não estão? Sim, pronto. Apresentou-nos este documento sobre mobilidade por doença. Os objetivos, isto é geral, não é? Criar mecanismos justos para a mobilidade de docentes portadores de doença incapacitante, racionalizar e atualizar os mecanismos e critérios na mobilidade docente, evitar o absentismo por motivo de doença ou assistência à família de professores, assegurando maior capacidade de organização dos quadros das escolas. Depois tem aqui, andaram a ver no contexto europeu o que é que existe, nos casos existe, noutros não existe. Viram o caso, por exemplo, da Espanha, Albânia, Alemanha, Áustria, não importa, depois os colegas lerão isto, o contexto nacional e tal. Pronto. O que é que interessa? A proposta. Mobilidade por doença. Pronto. Para publicar em diploma próprio. Cá está, para poder entrar em vigor no próximo ano. Isto são só princípios. Claro que isto agora, o que é que vai ter? Nós ainda não está fechado. Tivemos esta reunião na sexta-feira. No final desta semana, portanto, quinta ou sexta, ou no início da próxima, segunda ou terça, vai haver uma reunião técnica, não é propriamente a negociação sindical coletiva, é técnica, para podermos melhorar estes princípios. E na sequência dessa reunião, haverá então uma segunda reunião, já de caráter de negociação coletiva, para fechar o diploma. O que é que pedimos aos colegas? Claro que hoje muitos estão a ver pela primeira vez, outros já foram ver ao site, claro, mas que, se tiverem sugestões, que nos enviem por mail, para podermos vir a considerar. Há aqui aspectos que melhoram, há aqui aspectos que é a mesma coisa, há aqui aspectos que mantêm-se negativos, ainda que menos negativos, mas não resolve o problema. Ponto 1. Este ponto 1 não é mau. Assegura-se a livre mobilidade de docentes de carreira com incapacidade para o exercício de funções letivas, tendo em conta também a organização das escolas. O que é que isto quer dizer? Que os professores que não puderem dar aulas, portanto, os que têm uma situação em que não podem ter turmas, não podem dar aulas, mas podem desenvolver outras funções docentes. E atenção, que o Ministério, neste ponto 1, tinha, que era os que tinham incapacidade para o exercício de funções docentes. Ora bem, o que é que nós dissemos? Funções docentes não pode ser, então funções docentes é que não pode fazer nada. Esses estão em casa. Não, tem que ser letivas, não podem dar aulas, podem fazer outras coisas. Que os professores que têm incapacidade para o exercício de funções letivas não precisam de ir ao regime, ou seja, não precisam de ir ao chamado concurso. Não podem dar aulas. E então há uma livre mobilidade à margem do concurso para estes colegas serem colocados nas escolas, tendo em conta a organização das escolas, quer dizer, em tarefas que as escolas necessitem, podem ser bibliotecas, podem ser projetos, podem ser outro tipo de atividades, mas falamos daqueles que, de facto, não podem dar aulas. Isto é importante, porque alguns destes colegas eram obrigados a ir à mobilidade por doença, não podiam dar aulas, mas era-lhes atribuído serviço. E a estes não vai ser. Isto é importante e corresponde a uma proposta que a FENPROF andou a defender ao longo do tempo. Depois, este ponto 2, pronto, também não é negativo. Que é assim, revêem-se, tem um circunflexo a mais, os requisitos da mobilidade, dando preferência aos docentes portadores de doença incapacitante
ou de filho menor ou equiparado em situação de monoparentalidade. Porque é que se dá, e depois comprovado por atestado médico, porque é que eles propõem que sejam os que estão em monoparentalidade? Porque nestes casos eles não têm mais ninguém, não há outra pessoa do agregado familiar, né? Que possa também apoiar. Portanto, estão sozinhos, eles sozinhos, ou eles sozinhos com um filho, ou alguém que depende deles direto equiparado, né? E, portanto, esses serão os primeiros e depois todos os outros, portanto, como até agora. Portanto, no fundo, eles aqui, a única coisa que fazem é, não será um número grande, há de ser um número pequeno, mas ainda assim, dando essa prioridade. Depois, cá está, isto é agora o ponto 3, é dos que melhora, mas não resolve. Reduzem de 20 para 15 km a distância mínima entre o agrupamento de colocação e a sede ao Conselho de Provimento, como condição para a mobilidade. Ou seja, até agora só podia concorrer quem estava a menos de 20 km. Há aqui dois aspectos que são mais positivos. Reduzir os 20 para 15 e os 20 eram medidos em linha reta. Podiam ir a 30, dependia das curvas, né? Os 15 serão medidos em estrada. E, portanto, 15 km em estrada, muitas vezes nem se sai do concelho. Portanto, há aqui uma redução que pode ir até metade. E, portanto, um professor que estiver a 16 km por estrada já pode concorrer. É melhor. Embora possa haver, como nós dissemos na reunião, quem não pode deslocar-se de todo. Embora, se quem não se pode deslocar de todo também não puder ter atividade letiva, está abrangida pelo ponto 1 e não tem que ir a este concurso, digamos assim. Depois, o ponto 5, estamos completamente em desacordo, que é manter a natureza de concurso, que é dizer, a determinação da capacidade de acolhimento dos agrupamentos passa a ser realizada pela DGAI, não podendo ser inferior a 10% da dotação global do quadro de pessoal. Há aqui uma coisa melhor, é que, melhor não, é uma coisa diferente, não é melhor, é diferente. E até é estranha, porque o Ministério passa o tempo a dizer que ninguém conhece melhor as escolas que os seus diretores e vive a autonomia FRA, FRA. Mas agora vem dizer que ninguém conhece melhor as necessidades das escolas do que a DGAI. E, portanto, quem vai estabelecer os 10% da dotação global de cada escola não vai ser a própria escola e o seu diretor, mas a DGAI, para evitar situações mais complicadas nos 10% que abrem e poder ser de acordo com essas necessidades. Para nós, a questão aqui não é se são os diretores ou se é a DGAI, é haver uma dotação que vai ser por grupo de recrutamento outra vez e que vai, por isso, criar, em primeiro lugar, um formato de concurso. E, em segundo lugar, vai manter esta situação que é a de, pá, tu tens a doença incapacitante, mas é geografia, a gente só cá tem horários de português, com quem tem doenças incapacitantes não podes. Nós ainda estamos a tentar isso, quer dizer, dissemos que somos contra este formato de concurso, mas ainda procuramos, e vamos continuar a procurar na reunião técnica, que a manter-se o formato de concurso, que então, por exemplo, imaginem, a escola tem 150 professores, abrem 15 horários para mobilidade por doença, só se preenchem 8 que encaixam nos horários. Epá, então que os outros 7 lugares sejam preenchidos por outros professores, porque senão vão sobrar horários e ao mesmo tempo vão sobrar professores. Isso não tem sentido. Já o dissemos, iremos repeti-lo, mas sempre com a posição de princípio de que somos contra isto ter a característica de um concurso. Esta mobilidade deve servir para proteger os professores e não para resolver problemas das escolas, nomeadamente fazendo um concurso com quem tem doenças incapacitantes. Vamos continuar a defender isso, mas ao mesmo tempo, dentro desta lógica do Ministério, que isto abranja o maior número possível de pessoas. Depois disto também passa a ser possível a renovação da mobilidade por mais 2 anos escolares. Isto nós também defendíamos, a manter-se a situação de doença, porque é que a pessoa tem que estar todos os anos a meter os papéis, a fazer não sei o quê. E, portanto, digamos que a mobilidade por doença, se a pessoa tem o problema e ele se mantém, pode ir, neste caso, até 3 anos, desde que se mantenha a necessidade.
Claro que eles também diziam as necessidades das escolas, mas à partida. Mas isto tem a ver com o facto de eles terem isto como um formato de concurso, com o qual nós discordamos. Mário, Depois, faz aí zoom hum, nessa coisa que a malta a malta que não vê, está-me aqui o João a dizer para eu fazer zoom, que há a malta que eu também me esqueci que o pessoal já está um bocado mais pitosga. Portanto, estava a falar no ponto 5, e, portanto, manter-se o regime de concurso. O ponto 6, poder ir até 3 anos, 2 renovações. Depois, no ponto 7, é dizer que a sujeição à junta médica poderá ocorrer tanto na fase de pedido da mobilidade por doença como após a sua autorização. Isto nós não temos nada contra. Toda a gente tem que saber que a qualquer momento pode ser sujeito à junta médica portanto, é uma das formas de acautelar, prevenir a existência de fraudes. Portanto, tudo bem. Agora, ponto 8, mantém-se a possibilidade de o pedido surgir no decurso do ano letivo, no caso de situações supervenientes de doença. O Ministério disse-nos ainda que, em relação a estas juntas médicas, que poderão ocorrer no início, no momento do pedido ou durante o ano, portanto, de uma forma aleatória, que o Ministério vai investir uma verba, não disse quanto, na criação de medicina no trabalho da educação. Ou seja, o que o Ministério nos disse, estou a dizer, o que eles nos disseram, e se assim for, nós estamos de acordo, é que a medicina do trabalho tem muitas poucas juntas médicas para todos os serviços públicos e privados que abrange. E como abrange tudo o que é serviço público e privado, muitas vezes as pessoas pedem e depois primeiro que sejam chamadas ou nem são chamadas, não é? Pronto, e por isso, nós até aproveitámos para dizer que há muitos diretores que até dizem que só pode ir à junta médica da medicina do trabalho, as pessoas estão de atestado médico. Claro que toda a gente se riu, porque isso não é verdade, não é? Mas pronto, o Ministério diz que vai ser criada uma vertente de medicina no trabalho da educação, dependente do Ministério da Educação. Esperemos que assim seja, para que as pessoas tenham, não apenas para efeitos desta fiscalização, mas para que as pessoas possam pedir a ir a essas juntas médicas e para que elas sejam juntas médicas que, sendo da educação, percebam exatamente o que é o trabalho de um professor e, quando recomendam, por exemplo, serviços moderados, possam dizer que tipo de serviços. Agora, quando é que isto está criado? Não fazemos ideia, foram eles que disseram, cá estamos à espera. Portanto, eu diria que com estes princípios, há aqui aspectos que são mais positivos, há aqui aspectos que melhoram um bocadinho e há aqui aspectos que, na sua natureza e, sobretudo, manter o formato de concurso, nós não concordamos, porque isto não pode ser um concurso, isto tem que ser um regime de proteção. Mas, pronto, mas temos que reconhecer que há aqui alguma melhoria em relação àquilo que hoje temos. Ainda falta aqui uma outra coisa que nós também insistimos muito, foi que, para além da lista de doenças incapacitantes de 1989, 35 anos, têm que ser consideradas outras doenças incapacitantes, incluindo de natureza profissional, que entretanto existiram, que hoje são reconhecidas como incapacitantes, mas que não estão nessa lista. Por isso é que, das juntas médicas que ocorreram no passado, 300 e tal, há 81 irregularidades. Muitas delas é por se tratar de doenças incapacitantes que não são da lista, mas que são incapacitantes. Essas doenças têm que estar previstas. Pronto, também o propusemos, é isso que iremos defender agora na reunião técnica, é isso que iremos defender depois na negociação. Para além disso, o Ministério também propôs, em diploma próprio, que ficasse regulamentada a mobilidade interna de professores. Sabem o que é mobilidade interna? Essa mobilidade interna propõe ao Ministério a possibilidade de renovação da mobilidade nos anos subsequentes, caso se mantenha o horário e por acordo de ambas as partes. Nós não concordamos com isto. E porquê? Porque estão a ver, com os concursos anuais, se os concursos fossem plurianuais, isto era assim. Agora, com os concursos anuais, se o concurso for anual, mas houver renovação da mobilidade interna, vai haver aqui ultrapassagens. Porque basta que um professor deixe de ter horário, não se mantenha o horário em que ele está em mobilidade,
para depois querer concorrer e não poder ir para outra escola onde estão professores menos graduados colocados. Portanto, aquilo que nós consideramos neste caso é que, mantendo-se os concursos anuais, a mobilidade tem que ser anual. Percebendo que a plurianualidade, em alguns casos, de alguns professores, seria mais benéfica, agora é das tais coisas. Quem está no sítio em que pretende estar, acha sempre que isto é bom. Mas, claro, se em determinado ano deixar de ter horário e saltar, passa a achar que isto é mau, porque depois não consegue ir para um lugar minimamente próximo da área de residência, porque está tudo ocupado. Portanto, é melhor não estarmos aqui à espera que isto sirva ou não sirva às pessoas e, portanto, é melhor não estar a aprovar medidas que depois pervertam a graduação profissional, criem situações de ultrapassagens e injustiças grandes entre as pessoas. Portanto, aquilo que nós esperamos e dissemos é que este número 1 seja alterado. O número 2, já não temos nada contra, né? A melhoria do sistema de permutas entre docentes, de forma a dar resposta aos docentes que pretendam beneficiar deste instrumento de mobilidade, tendo presentes as necessidades do sistema. Nós também achamos que se há dois professores que querem permutar, que cada um quer ir para o lugar onde está o outro, e ambos ficariam muito satisfeitos em lá ficar, isto até pode fazer baixar o absentismo e não se percebe porque é que se há de dificultar isto. E, portanto, cá estamos. Claro que temos que ver o regime, né? Mas, à partida, nada contra. Depois, ainda a mobilidade na carreira. A mobilidade na carreira é aquilo que se chama normalmente, mas isso é para ficar só no ECD, já não é diploma próprio como os outros dois. A mobilidade na carreira é a chamada mobilidade estatutária. O que é que o Ministério nos disse? Que, agora, independentemente do que está aqui, só para ser mais prático, é que vai manter o destacamento exclusivamente para situações em que não haja a possibilidade daquele cargo, daquela função ser desempenhada por não docentes. Portanto, sempre que puder haver um não docente que a faça, já não há destacamento possível. E, portanto, só haverá isto, claro, o objetivo deles é cortar, né? Portanto, só haverá destacamentos quando for absolutamente indispensável ser um docente a ir para aquela função. E nós até perguntámos, então, nos outros casos é por requisição. Não, 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 a requisição já acabou, já não há cá requisições, e, portanto, não vai haver requisição, e só vai haver ou destacamento ou comissão de serviço. Se querem ir para outras coisas, é comissão de serviço. Mas isto, no fundo, é o que está aqui no ponto 1. Atualização dos instrumentos de mobilidade constantes da atual redação do ECD em convergência com os instrumentos previstos para a administração pública. Cá está. Isto é a convergência com a administração pública. Como eles querem com a carreira e com a tabela remuneratória única e com o resto tudo. Bom, serão definidos ou redefinidos os critérios e a duração das mobilidades, bem como a tipologia das entidades beneficiárias, designadamente em função dos impactos que a mobilidade possa ter no número de alunos sem aulas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que eles vão decidir, por exemplo, que haja grupos de recrutamento que não podem ter destacamentos, que não podem isto, não podem aquilo. Por exemplo, não vão dar mobilidades para federações desportivas, associações culturais, outro tipo de coisas, porque podem ser outras pessoas que não sejam professores, né? Nesse caso, quem for tem que ir em comissão de serviço, tem outras implicações. Depois, cá está, a mobilidade deve, em regra, ser admissível apenas para o exercício de funções que possam ser asseguradas por docentes ou cujo conhecimento necessário não seja comum a outros profissionais. Pronto, que é essa limitação que eles estão a ter. Claro que isto agora carece de uma explicitação, né? Isto são os princípios. Por último, o que é que eles apresentam, também para ficar no ECD? Mobilidade intercarreiras. Possibilitando, isto também são princípios, não é? Que docentes considerados incapazes para o exercício de funções docentes, para o exercício de funções, poder, portanto, haver mobilidade, para quem não puder exercer funções docentes, poder exercer funções no âmbito de outras carreiras da administração pública. E agora reparem aqui este pormenor. Se naquele ponto 1 da mobilidade por doença
tivesse ficado assegura-se a livre mobilidade dos docentes de carreira com capacidade para o exercício de funções docentes e não letivas, docentes, estes colegas, como não podiam exercer funções docentes, eram abrangidos por este ponto. Eles eram incapazes do exercício de funções docentes. Quando a FENPROF defendeu, e foi aceito, a bom da verdade, tem que se dizer, que aqui tratam-se de pessoas com incapacidade para o exercício de funções letivas. E esses podem ficar nas escolas, com outras funções que são docentes. Esses ficam na escola, e só quem de todo não puder ter em nada, não pode estar numa biblioteca de aula, mas também não pode estar numa biblioteca, não pode estar em nada, que é função docente, então as próprias pessoas, com certeza, preferirão até poder ser integrados, sem perdas de salário, de direitos, etc., em outras carreiras da administração pública. Isso pode ser até benéfico para as pessoas. Portanto, há uma pequena diferença que a malta às vezes não liga, mas que é muito importante, entre o exercício de funções letivas, que está lá atrás, e o exercício de funções docentes, que está aqui à frente. Docentes é não poder fazer lá nada. Tem a ver com a profissão. Não, o outro é que pode fazer alguma coisa. Pronto. E, por último, também permitir que trabalhadores que estão em funções públicas, mas que têm habilitação profissional para a docência, por exemplo, quem são estes? São muitos, por exemplo, nas antigas direções regionais de educação, nas delegações da DGEST, há muita gente que até optou por carreira técnica superior, que são docentes, têm habilitação profissional para a docência, mas que fizeram essa opção e depois nunca mais puderam voltar. Bem, mas eles são docentes profissionalizados, não é? É permitir, se eles pretenderem exercer funções ou docentes ou regressar à carreira, permitir que isso aconteça, sendo que essa situação consolida quando tenha decorrido pelo menos um ano. No momento em que faltam professores, desde que se garanta que só é possível para quem for profissionalizado, nada contra, não é? Não temos nada contra. Portanto, eu diria que disto tudo aqui, pronto, de facto, as questões aqui mais discutíveis são, efetivamente, esta questão, o ponto 1 da mobilidade interna e da plurianualidade da colocação, né? Também aqui na mobilidade na carreira há algumas restrições, mas aqui temos que perceber bem, eles têm que escrever já de outra forma menos geral para se perceber. E depois aqui, embora melhor, e isso também tem que se reconhecer a mobilidade por doença, o manter o formato de concurso é algo que nós não podemos estar de acordo. Porque nós não estamos a falar de professores em condições para irem a um concurso trabalhar, seja bom. Nós estamos a falar de doenças incapacitantes. E, portanto, tem que se ter um regime de proteção. É evidente que este é mais abrangente do que aquele que está em vigor, mas não deixa de deixar de fora pessoas que necessitavam dessa mobilidade. Para concluir, então, dizer o quê? Este é o início do Estatuto da Carreira Docente, da revisão, mas esta revisão é uma revisão que, na verdade, como eu disse, passando isto as mobilidades, o sumo da coisa, né? O núcleo central do assunto, antes de março não se começa. Março, abril, maio. Mas março, se março já for o ingresso e o recrutamento. Então a FENPROF quer em março apresentar a sua proposta de Estatuto da Carreira Docente, mas global. Global. E estamos a trabalhar nisso. E estamos a trabalhar nisso com um calendário que vai também envolver os professores nas escolas, e em plenários destes, e em plenários presenciais, e nas escolas. E vamos arranjar um papelinho, tipo com uma ata, para se escreverem as propostas que as pessoas têm, para poder ter em conta ainda. E por isso estamos a trabalhar num documento que ainda está a ser escrito, ele ainda está com cores, eu vou só aqui, só para se ver, estamos a trabalhar nele. Pronto, é um anteprojeto de propostas, e porque isto ainda é interno, ainda tem aqui muitas coisas a ver, e muitas notas ainda, que vai ter uma parte, nós vamos ser coerentes connosco mesmos, não é? Vamos começar por discutir as questões do que é a estrutura, a duração, os salários, a carreira,
os valores. Eu estou a passar depressa que é para isto não ficar aí, porque pode não ser nada disto que fica no final. A avaliação de desempenho, mas vamos começar por aqui, a estrutura, a avaliação de desempenho, as condições de trabalho e o horário que é muito importante, componente letiva, não letiva, para deixar de haver as confusões atuais, a aposentação e o regime específico, formação de professores, inicial, contínua, especializada, o recrutamento e seleção, os quadros, o ingresso, a vinculação. Estamos também a trabalhar aqui, estão a ver, ainda tem a preta, a ver, ainda são um trabalho ainda de sapa, como se costuma dizer, as mobilidades também, os incentivos à fixação em áreas carenciadas e apoio à deslocação para todos e não apenas para alguns, os direitos e deveres, o regime disciplinar. Já temos aqui 20 páginas de conversa e que estamos ainda, como eu disse, a fechar este primeiro trabalho. Vamos fechá-lo até ao fim do mês, esta primeira versão. No dia 7 de fevereiro vamos ter um Conselho Nacional da FENPROF que vai aprovar o projeto que vai para a discussão dos professores, porque isto não vale a pena ser aqueles modernaços que metem estas coisas nos blogs e depois põem uma votação nos blogs e vão lá descarregar 60 votos para parecer que são muitos. Não, a gente vai discutir para os locais com as pessoas, para as escolas, vamos para lá, levamos o projeto. Em alguns casos não precisamos ir nós, estão lá os delegados sindicais, os ativistas, os dirigentes, levam um papelinho, tomam nota das propostas, levam estas coisas todas e, portanto, até individualmente as pessoas vão ler durante o mês de fevereiro, a partir do dia 7 de fevereiro, 7 não, é um sábado, 8 é um dia 9 de fevereiro, aliás, 7 de fevereiro é uma sexta, portanto, 8, 9, 10 de fevereiro, que é uma segunda, e durante o mês de fevereiro e a primeira semaninha de março, é para se discutir nas escolas. São plenários, são plenários, são reuniões, é tudo isso. A malta vai trabalhar, vai olhar para aquilo, vai dar opiniões. E depois, onde é que vamos aprovar isto? Vamos fazer um grande plenário de professores presencial em Lisboa a 7 de março. 7 de março. É quase um ano não, é quase, ora, 7 de março de 2008. É quase 16 anos depois, vejam lá, 16 anos depois da primeira manifestação dos 100 mil. 16 anos, como o tempo voa. Mas, de facto, porque ele ainda está tão fresco na nossa memória, não é? E foi tão bom aquele primeiro momento, depois houve outros, claro, dos 100 mil. No dia 7 de março vamos ter um plenário nacional em Lisboa, um plenário nacional em Lisboa, na zona da universidade, da cidade universitária, ainda estamos ali a ver o local, né? Para podermos fazer uma aprovação final do documento. E depois veremos se damos expressão de rua, tentaremos dar, temos que ver as condições também, o Ministério já não é ali ao pé, mas há sempre outras formas alternativas de dar expressão de rua às coisas e, portanto, termos ali pelo menos uma pessoa de cada escola, ter as escolas todas do país ali representadas, mas se forem mais que um, melhor. Termos ali um grande plenário nacional de professores para podermos fazer a última discussãozinha, já com o que veio das escolas, e aprovar a proposta global, que até lhe podemos chamar dos professores, mas que é assumida pela FENPROF e entregue ao Ministério no início de março, para que depois aquilo que vai ser o sumo da carreira, do estatuto, ser negociado e nós temos uma proposta que possamos dizer com orgulho que foi feita, teve um primeiro momento que tem que ter de elaboração por nós, mas depois que tem ali o aval dos professores. E que esse aval dos professores, essa coisa, claro que nós não podemos fazer, se calhar há quem consiga consultar os sócios com meia dúzia de telefonemas, nós isso não conseguimos, porque são muitos, né? E portanto vamos sempre ter que fazer este tipo de trabalho nas escolas e também ouvir os outros colegas, não é só os sócios. Pronto, agora é isto. Portanto, o que é que nós temos aqui? Epá, é a necessidade de, nas escolas, dizermos aos nossos colegas que têm que estar atentos e que têm que estar disponíveis, esclarecidos e informados. Porque a malta pode andar assim, progressão e tal, agora já nem preciso fazer avaliação, agora até já tenho, é só ir ao ciclo de debates da FENPROF e tal, é verdade. E progride com a recuperação, é verdade, e foi com a luta que se chegou aqui. Agora é preciso que o pessoal não adormeça. Porque se o pessoal se mete como a bela adormecida, pode não aparecer o príncipe encantado. E depois é uma chatice, né? E, portanto, aqui o que é preciso é que a malta vá aproveitando aquilo que ganhamos com a luta, ou seja, a recuperação,
E esteja atento, porque se nos chutam para a tabela remuneratória única, é um chuto dos diabos. E sim outros aspectos, mas esta para nós é a questão mais complicada, porque reparem, se nós formos para a tabela remuneratória única, ou seja, passarmos a integrar este regime, que é o regime geral da função pública, isto é um retrocesso de 35 anos. Em 1989, nós deixámos de estar no regime da função pública, nas letras, na altura eram letras, a letra A, B, C, D, por aí fora. Nós tínhamos, não eram escalões, eram as fases. Estávamos na tabela geral e em 89 passámos para o Estatuto da Carreira Docente com uma tabela própria, num corpo especial. Se nós voltamos para a tabela geral da função pública, isto é um retrocesso de mais de 3 décadas. Até agora, os enfermeiros já passaram e não se deram bem com isso, como sabem, pelas lutas que eles têm desenvolvido. As progressões passam a ter outra lógica. Deixa de ser os anos, são pontos. Para mudar de posição indiciária são precisos 8 pontos, que, se for com o bom todos os anos, são 8 anos. Podem ser menos, com o correspondente ao excelente e ao muito bom, mas há cotas. E vão deixar de haver? Pois, é isso que a gente não sabe. E depois tem outro problema também. É que, dentro desse contexto, que é o que vem da lei de 2008 do Sócrates e da Luz Rodrigues, a natureza da nossa relação com o nosso patrão, o Ministério, deixa de ser uma nomeação definitiva. E passamos a estar todos a contrato. Uns a contrato por tempo indeterminado e outros a contrato a tempo determinado. Mas para nos mudarem da nomeação para o contrato, nós temos que assinar a aceitação, porque nós assinamos, quando fomos colocados, assinamos a aceitação da nomeação, com esta natureza. Tanto que eles já tentaram, ainda me lembro, no tempo da Luz Rodrigues, o Walter Lemos, tentaram que as pessoas aceitassem, assinassem a aceitação de transferência do vínculo de nomeação para um vínculo de contrato de trabalho. E nós fizemos uma campanha para a malta não assinar e quase ninguém assinou, e eles não conseguiram. Portanto, isto não é só passar para a tabela remuneratória única, passarmos a ter o CIADAP com algumas adaptações na nossa avaliação, passarmos a ter o nosso vínculo a passar a ter outra natureza, deixar de haver quadros para passar a haver mapas de pessoal, como nos outros serviços, que são anualmente os dirigentes dos serviços, portanto, lê-se os diretores, que são os responsáveis pela atualização desses mapas, e não é por acaso que eles, se calhar, também querem mudar a natureza do cargo de diretor. Portanto, isto tem várias implicações, colegas. Não é só questão, estamos na tabela única, mas vamos ganhar o mesmo. É que não é só isso. E também pode nem ser isso. Portanto, lutar para manter uma carreira de corpo especial não é nada de elitismo, somos um corpo especial. Não, é uma especificidade. Ponto final. E, portanto, é preciso que o pessoal esteja atento, é preciso informação nas escolas, é preciso ler os papéis. Nós vamos agora lançar um flyer que tem estas informações sucintas sobre o que está aqui em causa, nesta revisão do Estatuto, que é muito importante. É o futuro da vida profissional dos professores que está em causa, e que está aqui em discussão neste momento, e que está em negociação. É isso, e por isso é preciso estar informado. Nós, da nossa parte, faremos tudo para manter a informação. É preciso estar esclarecido, é preciso estar atento e é preciso, nos momentos em que for necessário, estar mobilizado. Nós iremos puxar pela malta sempre que for preciso. E é preciso dar o contributo também, nem que seja a dizer estou de acordo ou não estou, para a aprovação da proposta global que vamos apresentar ao Ministério. Agora, sobre as mobilidades é uma questão mais fácil, é uma coisa um bocadinho à parte, mas depois, para quando chegar o núcleo duro da coisa, nós estarmos em condições de podermos ter uma proposta em que as pessoas se revejam, porque participaram na sua elaboração, e, portanto, em torno da qual os professores se mobilizem, sabendo que a FENPROF dará sempre expressão à vontade dos professores e que a FENPROF assinará acordos ou não os assinará, não por frete, seja a quem for, mas porque tem, acima de tudo, representa os interesses e os direitos dos professores. Quando estamos à mesa da negociação,
não estamos a representar-nos a nós, os que estamos aqui nas carantonhas que estão aqui, que tivemos na última reunião, não é isso. Nem estamos a representar a organização, estamos a representar professores. E, portanto, assinar ou não assinar um acordo. Se não estiver de acordo com aquilo que é defendido pelos professores nas suas propostas, não há hipótese. Se for, assinamos. Pá, se for assim uma coisa e tal, que não é bem, mas perguntaremos aos professores. Agora, não contem é que a FENPROF vá lá fazer fretes, ou vá lá, por exemplo, condicionar as outras organizações, assinando seja o que for, e depois os outros é lá irem dizer se estão de acordo ou não, porque nós já assinámos. Isto nunca faríamos, nunca faremos, e, portanto, é isso que é a nossa forma de estar, e é por isso que nós estamos aqui e fazemos estes plenários para prestar contas sobre aquilo que fazemos nas reuniões negociais.